paz do Senhor, irmãos. Quero trazer a vocês agora um esboço expositivo referente ao livro de Romanos, a Epístola de Romanos 3, os versículos 21 a 26. O texto diz o seguinte: Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica em todos ou a todos que creem sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecadores ou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Bem, irmãos, o tema é sobre justificação. E o título que eu quero deixar aqui é Justificados por Cristo. Nós percebemos então que Paulo está escrevendo à igreja de Roma. Sabemos que na igreja de Roma havia cristãos judeus e também os gentios. E então ele escreve essa carta falando sobre a justificação e como que o crente era salvo. Sabemos que alguns naquela época queriam que os gentios, aqueles que não eram judeus, fossem circuncidados e obedecessem à lei como critério para a salvação. E sabemos também que Paulo refutava arduamente e dizia que a salvação ela não é por obras, mas por fé. Então, no versículo 21, nós vemos ali Paulo falando que Deus cumpre a promessa feita por intermédio dos profetas, e muito tempo antes. Então nós vemos que ali ele está falando que Deus, ele cumpre a sua promessa, feita pelos profetas, que estava também na lei. Então ali nós percebemos que os homens, eles não sabiam como que eles seriam declarados justos, sem a lei, porque eles acreditavam que a lei, ela devia ser obedecida e eles seriam justificados através da lei. Quando na verdade Paulo também vai dizer que na realidade a lei ela veio para mostrar os nossos pecados, Ela foi como o aio ali, ela levou até o nosso conhecimento como nós precisamos de Deus, e da justificação por meio de Jesus. Então aqui no primeiro ponto nós podemos ver que, apesar de ter passado muito tempo, Deus ele vai cumprir as suas promessas, trazendo Jesus Cristo, para a remissão dos pecados da humanidade, para aqueles que creem. No tópico 2, nós vemos ali no versículo 22 que não há distinção para que você seja justificado por Cristo. Não importa se é grego, não importa se é judeu, não importa quanto você pecou, não importa a sua classe econômica, mas você, sem distinção, quando crê em Jesus Cristo, vai ser salvo pelo fato que Cristo se fez pecado, se sacrificou por amor da sua vida. Paulo, ele deixa claro isso, que não tem distinção entre gregos e judeus. Não importa quem você seja, não importa quais os pecados que você cometeu. Por meio da fé em Cristo, somos justificados.
Nós podemos ver também no versículo 23, aqui é algo que nos afeta hoje. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas, elas se acham boas, elas têm às vezes ONGs, né, dão alimento a pessoas pobres, dão assistência, mas não aceitaram a Jesus Cristo. As pessoas às vezes acreditam que não precisam de Jesus porque elas são boas. Mas aqui Paulo ele vem dizer o quê? Que todos pecaram, ninguém alcançou, né, o padrão da glória de Deus. Então todos os homens estão condenados se não aceitarem ao Senhor Jesus Cristo. E então não importa o quão bom você seja, quão bom eu seja, jamais nós poderemos alcançar o padrão da glória de Deus, jamais nós poderemos alcançar a salvação se não aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. No versículo 24, Paulo vai trazer que pela graça de Deus, né, pelo favor não merecido de Deus, ele nos declara justos por meio de Cristo. Nós sabemos que graça significa favor não merecido. Então nós não merecíamos, né? Mas Deus, pela sua bondade, pela sua graça, através de Jesus, seu Filho, ele nos alcança e nos dá essa oportunidade de sermos feitos seus filhos. Então nós não temos nenhum mérito na salvação. Cristo é quem nos resgatou. Ele nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Nós merecíamos a morte, mas Cristo tomou sobre si os nossos pecados e nos trouxe a vida. No versículo 25 e 26, Jesus ele foi apresentado como sacrifício em favor dos que creem. Aqui nós podemos ver que Jesus ele foi sacrificado, foi crucificado pelos nossos pecados. Seu sangue ele foi derramado como propiciação pelos nossos pecados, mostrando assim sua justiça em favor daqueles que creem. A ira de Deus ela se manifesta, ou ela manifesta a justiça de Deus. Deus, ele é justo. Então ele requer, a justiça de Deus requer que o pecador pague pelo seu pecado. E então Jesus veio e tomou sobre si os nossos pecados. Foi sacrificado, foi morto pelos nossos pecados. E agora a ira de Deus recaiu sobre Cristo. E todos aqueles que se achegam a Cristo, eles são justificados por Ele e por meio do seu sacrifício. Quero deixar uma pergunta para você. Você crê em Jesus? Você acredita que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Quando cremos que Jesus é o nosso Salvador, descansamos, temos paz, porque sabemos que estamos salvos, estamos seguros em Jesus Cristo. Para concluir, querido amigo, eu acredito que você pôde perceber através desse sermão que nós não somos bons o suficientes para sermos salvos da ira de Deus. Mas também foi apresentado aqui que todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles são justificados por meio do seu sacrifício na cruz. Quero te dizer que Jesus te ama, Ele se entregou por amor a ti e Ele te convida para se aproximar dEle e para descansar na sua presença. Amém.